Sabe quando a gente interage com um chatbot, um desses bem avançados? Você faz uma pergunta, às vezes super complexa, e vem uma resposta quase na hora que soa coerente, até criativa às vezes. Sim, sim. Mesmo que não seja perfeita, né? Que erre um fato ou outro, o jeito que o texto é construído faz sentido. Exato. Parece meio mágico, né? Uma caixa preta que entende e responde. Bom, hoje a ideia é tentar, assim, abrir um pouquinho essa caixa. A nossa análise aqui vai ser sobre os mecanismos internos dos modelos de linguagem de grande escala, os LLMs, tipos da família GPT. Ah, legal. Um mergulho mais técnico. Isso. E para guiar a gente, vamos usar como base um artigo bem interessante do blog Semântico SEO. O título é O que o cérebro de uma IA me ensinou. O autor comenta lá que se inspirou nos vídeos do Tree Blue One Brown, sabe? Sobre redes neurais, e até usou uma IA personalizada para ajudar a escrever o artigo. Bem meta. Interessante essa abordagem. E qual o foco principal desse artigo? Então, a nossa missão, digamos assim, é explorar alguns achados que ele apresenta, que são meio surpreendentes, sabe? Sobre como esses modelos funcionam por dentro mesmo. E o ponto-chave, que já me deixou bem curiosa, é essa ideia de que eles constroem o significado das palavras ali na hora, em vez de só procurar no dicionário gigante. O artigo destaca 6 achados surpreendentes. Bom, vamos lá. Vamos desempacotar isso. E o primeiro achado, olha, já começa meio contra o que a gente pensa. A ideia é que, bem no comecinho do processo, cada palavra ou token, né, recebe uma representação numérica, um embedding. Certo, uma lista de números para cada palavra. Até aí, esperado. Sim, mas o que surpreende, segundo o material, é que esse embedding inicial é o mesmo para a palavra, não importa o contexto. O exemplo que a fonte dá é ótimo, a palavra toupeira. Pensa, a toupeira verdadeira americana, o bicho, né? Uhum, o animal. E depois, faça uma biópsia da toupeira. Aí já é uma pinta na pele. Significados totalmente diferentes. Completamente. Mas no primeiríssimo passo, lá dentro do modelo, o vetor numérico inicial para toupeira é igualzinho nas duas frases. Confesso que isso é meio uau. Pois é, o que é fascinante aqui é justamente isso. Esse embedding inicial não é a resposta final, sabe? Não é a definição. É só um ponto de partida. Genérico. Imagina um espaço de significados com milhares de dimensões. Esse embedding inicial é só a localização base da palavra ali. O trabalho de verdade de entender o contexto vem depois. É nas camadas do modelo Transformer que a coisa acontece. Esse vetor inicial vai sendo ajustado, refinado, camada por camada. Ah, então ele vai mudando. Exatamente. Ele vai sendo empurrado nesse espaço gigante, sabe? Absorvendo informação das palavras em volta, do contexto da frase toda. Até que ele para numa posição que representa o significado específico daquela frase. É uma construção dinâmica, acontece em tempo real, para cada texto que o modelo processa. Entendi, não é buscar, é esculpir o significado na hora. Muda tudo. A análise traz um exemplo bem forte disso. Pensa num romance de mistério longo que termina com "portanto, o assassino foi". Uhum, clássico. Para o modelo ter alguma chance de prever o nome certo ali, o vetor da palavra "foi", naquele pontinho final, tem que ter, de alguma forma, absorvido toda a informação crucial da história inteira. Nossa, é verdade. A carga de informação que um vetor precisa carregar naquele momento é imensa. Pois é, impressionante. Ok, peguei a ideia do ponto de partida genérico e do refinamento. Mas como ele faz isso? Como ele diferencia a toupeira animal da toupeira pinta? Tem que ser olhando o contexto, né? Exato. E aí a gente chega no segundo achado do artigo. O mecanismo de atenção. A fonte descreve como o coração do Transformer. É como se fosse um diálogo interno constante ali dentro. É aí que a mágica do contexto acontece, de verdade. Diálogo interno. Como assim um diálogo? Funciona como um sistema bem engenhoso de vetores. Tentando simplificar, tá? Cada palavra gera um vetor que a gente chama de consulta ou query. Pensa como se a palavra fizesse uma pergunta para o resto da frase.
O exemplo do material é com criatura. A palavra criatura poderia gerar uma consulta tipo: Ei, pessoal, tem algum adjetivo por aqui que me descreva? Ah, tá, uma pergunta. Isso. Ao mesmo tempo, as outras palavras geram vetores-chave, ou que. Esses funcionam como anúncios. Eu sou um adjetivo, eu sou um verbo. Então, adjetivos como fofa ou azul teriam chaves que sinalizam: opa, sou um adjetivo, posso te descrever. E aí? Aí vem a matemática. O modelo calcula a compatibilidade entre a consulta da criatura e as chaves das outras palavras. Compatibilidade, de como ele mede isso. Uma operação chamada produto escalar. Não precisa assustar com o nome, tá? É basicamente uma forma de ver o quão alinhados ou parecidos são o vetor da pergunta e o vetor da resposta naquele contexto. Entendi. Quanto maior o resultado entre a consulta de criatura e a chave de fofa, por exemplo, mais o modelo acha que fofa é relevante para a criatura ali, depois que ele identifica as palavras mais relevantes. As que têm a maior pontuação, digamos. Isso. Essas palavras respondem enviando um outro vetor, o valor, ou value. O valor é tipo um pacote de informação sobre o significado daquela palavra relevante, tipo fofa, e esse pacote de informação é incorporado matematicamente no embedding original da palavra que perguntou, a criatura. Ah, é assim que ela pega o contexto. Exatamente. É assim que o embedding genérico começa a especializar. A analogia da fonte é boa. Lembra a comunicação entre áreas do nosso cérebro, trocando sinais para formar um pensamento. É um processo contínuo de pergunta, resposta e atualização entre todas as palavras. Nossa, faz muito sentido. Essa ideia do diálogo interno com consulta, chave e valor é bem clara agora. Mas o terceiro achado, segundo a análise, é ainda mais abstrato. Diz que para o LLM, o significado em si não é uma definição, é uma direção no espaço vetorial e um espaço com dimensões, nossa, tipo 12.288 para o GPT-3, é difícil até de imaginar. É um conceito que quebra a nossa intuição de 3D, né? Mas a ideia central é essa. Os embeddings não são só pontos aleatórios nesse espaço imenso. As direções da origem até esses pontos e as relações entre eles é que carregam o significado. O exemplo clássico, que a fonte cita também, é o da aritmética vetorial. Ah, o do rei e rainha? Esse mesmo. Pegar o vetor de rei, subtrair o vetor de homem, adicionar o vetor de mulher, e o resultado dá um vetor muito, muito perto do vetor de rainha. Incrível. O mais maluco é que isso mostra que o modelo não entendeu gênero ou monarquia como a gente, com regras. Ele aprendeu essas relações geometricamente, só olhando os padrões do texto. O conceito de gênero ali virou uma direção específica nesse espaço. É uma forma quase alienígena de organizar conhecimento, pura geometria e estatística. Mas espera aí, isso é muito abstrato mesmo. Não tem um lugar que é rei. É só a direção, e se duas coisas tiverem direções parecidas, ele não confunde? Exatamente. É relacional, direcional. E sim, a proximidade é tudo. Vetores próximos significam conceitos similares para o modelo. Às vezes é bom, tipo sinônimos, mas às vezes pode dar erro. Para dar uma ajudinha, um mapa inicial para ele achar essas relações geométricas mais fácil. Faz sentido. Um guia nesse espaço gigante. Ok, então temos significado como direção, construído por esse diálogo de atenção, mas... E fatos, coisas concretas, tipo, Michael Jordan joga basquete, como ele sabe isso. O quarto achado, segundo a análise, dá uma pista envolvendo outras partes da rede, os MLPs, os Perceptrons multicamadas, e parece que funciona quase como um interruptor. Sim, a hipótese que a fonte traz, baseada em pesquisas recentes de interpretabilidade, é bem engenhosa. A ideia é que partes dos MLPs podem ter se especializado para funcionar como detectores de fatos. Imagina que uns neurônios ali dentro aprenderam a reconhecer quando os padrões de Michael e Jordan aparecem juntos de um jeito específico no vetor que entra no MLP. Tipo uma porta lógica aí. Exatamente como uma porta E.
Se os dois estão lá e alinhados corretamente, liga um neurônio específico. Acende uma luzinha. Se não, fica apagado. E quando a luz acende? Aí ela dispara outra parte do MLP. E essa outra parte foi treinada para representar a direção do conceito basquete naquele espaço multidimensional. Essa informação vetorial, essa direção de basquete, é somada matematicamente ao vetor que representava Michael Jordan. Ah, então o vetor de saída agora tem a informação joga basquete embutida? Isso, o fato foi incorporado ao vetor por essa operação condicional, esse interruptor. É como se ele aprendesse milhares dessas regrinhas, então, com vetores, né? Ligando fatos específicos. Isso ajuda a entender como ele guarda conhecimento factual, não só as relações mais fluidas. É uma mecânica quase de circuito lógico aprendido. Fascinante. Agora, o quinto achado complica de novo a nossa intuição espacial. Se o GPT-3 tem, sei lá, 12.000 dimensões, a gente pensa, bom, cabe 12.000 ideias independentes aí dentro, uma por dimensão. Certo. Seria o lógico no nosso mundo 3D, mas a análise diz que não é bem assim. Que existe um fenômeno chamado superposição, que é muito forte em dimensões altas. Exato. Em 3D, para vetores serem independentes, eles precisam ser perpendiculares, né? 90 graus. E só cabem 3 assim. X, Y e Z. Isso, mas em espaços com milhares de dimensões, a matemática permite algo estranho. Você consegue encaixar um número exponencialmente maior de vetores que são quase perpendiculares. Tipo, todos com ângulos entre 89,9 e 90,1 graus entre si. Quase perpendiculares. Eles são diferentes o suficiente para a matemática conseguir separá-los. A analogia da mala de viagem ajuda a visualizar, talvez. Tenta aí. Numa mala 3D, você põe roupa dobrada aqui e sapato ali. Espaço limitado. Agora, pensa numa mala com 12.000 dimensões. É como se você pudesse guardar milhões, talvez bilhões, de características ou ideias ali dentro, sobrepostas, mas de um jeito que dá para recuperar cada uma sem muita interferência das outras. Nossa, é uma compactação absurda de informação. Muito densa. Isso significa que um espaço de 12.288 dimensões não guarda só 12.288 coisas. Guarda ordens de magnitude a mais. Uma característica tipo joga basquete talvez não seja um neurônio só ou uma direção única. Pode ser uma combinação, uma superposição de vários padrões. Isso levanta uma questão importante sobre a densidade que eles alcançam, né? Como conseguem representar tanta coisa num espaço que, embora grande, ainda é finito. É uma geometria muito louca. Totalmente fora da nossa experiência cotidiana. Uau, ok. Muita informação compactada de um jeito estranho. E chegamos ao último ponto, o sexto achado. Como raios a máquina aprende isso tudo? Como sai de parâmetros aleatórios, gerando lixo, para algo coerente? O material desmistifica isso bem. Diz que o aprendizado, nesse caso, é basicamente um processo de otimização matemática, só que numa escala gigantesca. Como funciona? Primeiro, definem uma função de custo, uma fórmula que calcula um número, o quão ruim o modelo está indo na tarefa dele. Por exemplo, errar ao prever a próxima palavra num texto. E o objetivo é minimizar esse número, achar a configuração de parâmetros que dá o menor erro possível. E a técnica para isso é a descida do gradiente. A analogia da fonte é ótima. Imagina a função de custo como uma paisagem, com montanhas e vales. A altitude é o erro. certo. O modelo, com seus parâmetros atuais, é uma bolinha de metal em algum lugar dessa paisagem. O treino é soltar a bola e deixar ela rolar morro abaixo, para o ponto mais baixo que ela encontrar. O fundo do vale é o erro mínimo. E como ela sabe para onde rolar? Aí entra um algoritmo chamado backpropagation. É tipo um GPS para a bolinha. A cada passo, ele calcula a direção da descida mais íngreme, o gradiente. E aí ele manda ajustar todos os parâmetros, os 175 bilhões do GPT-3. Só um tiquinho naquela direção que diminui o erro. Todos os 175 bilhões de uma vez, a cada passo? Todos eles. Um ajuste minúsculo. E isso é repetido trilhões de vezes, com dados e mais dados. Não tem consciência ali, nem entendimento humano. É otimização matemática bruta. Ajustar números sem parar para achar um vale fundo nessa paisagem de erros. Que processo!
Massivo. Então, juntando tudo, o que isso significa? Recapitulando rapidinho. Palavras começam genéricas. O significado é construído na hora por um diálogo interno de atenção, consulta, chave, valor. O significado mora em direções num espaço gigante. Fatos podem ser tipo interruptores lógicos, a informação é guardada super densa por superposição e o aprendizado é otimização matemática, uma bola rolando murro abaixo. É isso. É um ótimo resumo. É fascinante ver como esses mecanismos vetores, diálogo, geometria, lógica, superposição, otimização se juntam para criar algo que gera linguagem, que parece entender, né? E isso levanta a questão: que tipo de entendimento é esse que surge de pura matemática e geometria? É análogo ao nosso? Ou é uma simulação muito, muito boa, baseada em estatística e relações geométricas? A linha fica meio tênue, filosófica até. E essa reflexão leva certinho para a pergunta final que o autor do artigo deixou. Se o significado é construído assim, matematicamente, e o aprendizado é só minimizar erro numa descida de morro, o que é uma alucinação da IA? Boa pergunta. Quando ela inventa um fato, se contradiz, fala algo sem pé nem cabeça, é só um erro de cálculo, um desvio esperado nessa otimização, tipo a bola escorregou para o lugar errado no vale. Ou talvez... Ou é algo mais fundamental, intrínseco ao jeito como ela representa o mundo com essa geometria e superposição toda. Fica aí a questão, né? Pra gente pensar nas implicações e nos limites disso tudo.